Hello! Tô aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Já venho. Olá, meus amores. Deixa eu organizar aqui. Estão me ouvindo bem aí? Dá pra me ouvir? Hoje estamos ao som da natureza. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Ouvindo bem, maravilha. Gente, hoje eu deixei esse som da natureza maravilhoso tomar conta aqui do nosso início de live. Tô num momento muito casinha hoje, muito família, tô muito feliz e senti de compartilhar um pouquinho desse amor aqui da casinha com vocês, desse ambiente, essas árvores, as plantas, esse céu azul maravilhoso e pra gente pegar um pouco dessa energia, a gente apreciar as coisas que estão à nossa volta, a gente apreciar a vida, a gente apreciar a beleza, a sutileza nos pequenos detalhes e senti de começar a nossa live assim hoje. Então, hoje é a nossa live 6 de 8 do desafio Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. A gente já falou aqui, para quem tá acompanhando e para quem não acompanhou, todos os replays estão lá no meu canal do YouTube, tá? Já falamos aqui sobre a jornada de um trabalho que realmente te faz feliz e realizada. Falamos aqui também sobre o que é o Theta Healing, como que você pode usar, expliquei tudo, da onde surgiu a técnica, como que ela começou, como que a Vaiana Stable criou isso, contei a história da Vaiana aqui para vocês. Já falamos aqui também sobre crenças, expliquei os 4 níveis de crença, expliquei o que pode estar te impedindo de realizar aquilo que você quer, de se conectar com o seu propósito. Contei a minha jornada, o que mudou na minha vida desde que o Theta Healing entrou na minha vida. Então, tem muita coisa bacana, muita coisa emocionante, muita descoberta, muita ficha que caiu durante a live, caiu ficha pra mim. Então, tá sendo muito linda essa série, eu tô gostando muito de compartilhar isso com vocês, de trazer essa nova linguagem, né, de trazer esses conteúdos para vocês sobre o quanto o Theta Healing pode nos ajudar a ter uma vida mais plena, uma vida com propósito, uma vida com essência, onde a gente realmente sinta e viva esse amor incondicional no nosso dia a dia, né? Então, tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Oi, mamá! Deus, que saudade! Gente, vai mandando coraçãozinho aí pra mim, porque eu não sou taurina não, mas eu gosto de coração. Maravilhosos! Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar... Deixa eu arrumar meu tripé aqui. Vocês viram que eu postei no Stories bastidores da live, depois vocês olham. Meu tripé é um tronco de árvore, tá? Tô achando ele maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre... O tema de hoje é para quem é o Theta Healing, como usar no dia a dia e como viver disso caso você queira, né? Que é o meu caso, então eu vou te explicar para quem que é, como que você pode usar e vou te trazer estudos de casos reais de pessoas que eu atendi, casos reais meus. Obviamente que eu não vou trazer nenhum nome, não vou trazer nenhum... até porque eu não anoto, né? Só para vocês entenderem. Quando eu falo aqui de trazer estudo de caso... O que normalmente acontece? Quando eu tô numa sessão de Theta Healing com alguém, eu não fico tomando nota durante a sessão, tá? Eu vou recebendo as informações, me conecto com a fonte, me conecto com o criador, vou recebendo as informações e vou fazendo as perguntas para a pessoa, conduzindo a sessão de acordo com o que o criador me diz para conduzir. Então, eu não fico anotando as coisas. Porém, depois que termina a sessão, se eu tenho um tempinho, eu anoto alguns aprendizados, eu anoto algumas reflexões, eu anoto aquele caso que a gente trabalhou, para que esse seja o meu estudo também. Então, é isso que eu vou trazer para vocês hoje, entendeu? Algumas anotações dessas que eu fiz pós-sessão. E aí eu não anoto o nome, eu não anoto nada, porque
Não é sobre isso, é sobre a gente apenas compreender o quão profundo a gente pode ir nas nossas questões quanto seres humanos e como que, através disso, a gente pode ajudar mais gente, né? Porque quando eu me curo, eu ajudo alguém. Quando você se cura, você ajuda alguém. Então, assim, a gente acaba se ajudando, né? Quando a gente conta exemplo, quando a gente conta história, e fica mais concreto, sabe? Porque nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo já usou isso, né, como ferramenta de cura. Então, esse é o propósito de trazer aqui esses estudos de caso para vocês, tá bom? Mas não é com o propósito de expor, não é com o propósito de falar de quem é ou etc e tal. Não, pelo contrário, isso jamais faremos, tá? Oi, Lu! Lindo! Oi, Lê! Bom dia! Então vamos lá, gente. Primeiro, antes de eu contar para vocês aqui os estudos de caso, eu separei aqui hoje 7 estudos de caso, tá? Vamos ver se dá tempo de falar todos aqui para você. Antes de eu falar dos estudos de caso, eu quero te falar 2 coisas. A primeira é: eu abri a pré-inscrição para minha turma de formação do Theta Healing, tá? Que vai acontecer ainda no mês de maio, o primeiro curso, que é o DNA básico. Quem tiver na lista de pré-inscrição... Nossa, cachorrada aqui... vamos lá. Quem tiver na lista de pré-inscrição vai ter acesso a um bônus exclusivo, mais de um, na verdade, e vai ter acesso a uma oferta exclusiva também, tá? E o curso são apenas 20 vagas, que é uma limitação do Think, tá? Da Vaiana Stable, não é da gente. Ela recomenda é obrigatório que tenhamos no máximo 20 pessoas por turma. E não tem mais 20, tem 18 agora, tá? A gente tem 18 vagas, porque 2 pessoas já me procuraram que já queriam fazer o curso, já sabiam que queriam, já conhecem e tal. Então, já estão na turma. Então, se você quiser, coloca teu nome lá na pré-inscrição, porque amanhã eu vou abrir o grupo e a partir de segunda-feira eu vou começar a anunciar lá dentro do grupo o que você vai ter, vou tirar dúvidas, vou trazer mais informações sobre o curso, etc e tal. Então, quem sentiu o chamado, e esse é literalmente uma sensação, é literalmente sentir que isso pode te ajudar de alguma forma. Se você vai conseguir fazer ou não, não pense nisso agora, só sinta. Se você sentir, vá pro grupo para você receber mais informações, tá bom? E a segunda coisa que eu quero te falar, antes de entrar aí nos estudos de caso, é o seguinte. O Theta Healing, ele... Para quem que é o Theta Healing, né? Quem que pode usar o Theta Healing, quem que pode ter acesso a isso? O Theta Healing, na verdade, ele é para todos, ele é para qualquer pessoa, sabe? Ele não é para só quem quer trabalhar com isso, ele não é só para quem trabalha com autoconhecimento, ele não é só... Não, ele é para todas as pessoas. Ele é para aquela pessoa que busca reconexão com propósito, é para aquela pessoa que busca leveza, que busca tranquilidade na sua vida, que busca conexão com a sua essência, com a sua paz interior. É para pessoa que quer lidar com as coisas na sua vida de forma mais tranquila, de forma mais amorosa, enxergar essa beleza da vida em todas as coisas, porque o Theta Healing é puro amor incondicional. E também é para quem quer usar isso como profissão, para quem quer usar isso como uma forma de ajudar mais pessoas e de fazer a diferença no mundo. E isso é para quem sente esse chamado, né? O que normalmente acontece? Normalmente a pessoa entra numa formação de Theta Healing, que foi o meu caso, entra na formação para o autoconhecimento, para se reconectar com a sua essência, para se reconectar com o seu propósito de vida, e lá desperta para ser uma curadora, que a gente chama, para ser um healer, né? Meninos ou meninas, vale para os dois também. Por quê? Porque é muito potente, é muito amoroso, é muito forte, é uma nova visão de mundo, de vida que você tem. Então, normalmente é isso que acontece, tá? E você pode viver disso, você pode usar isso como profissão desde o primeiro curso? Você pode. Por quê? Porque no primeiro curso, que é o DNA básico, você já ganha o certificado para ser um instrutor, tá? Então, você ganha um certificado internacional de praticante e de terapeuta também, tá? Para ser instrutor não, para ser terapeuta, desculpa. Então, você já ganha o certificado com esse aval. Então, você pode, se você quiser, se você sentir que esse é o seu chamado, tá bom? Então, é para todas as pessoas. Não existe
limitação de idade, de pessoa, de gênero, de religião, de nada, nada. É pura e simplesmente para você que quer essa reconexão ou que quer usar isso como uma profissão, tá bom? Isso é a primeira coisa que eu queria te falar do pra quem é o Theta Healing, né? Que é um dos temas da live de hoje. Um segundo aspecto que eu vou falar agora, eu vou entrar nos estudos de caso para vocês entenderem quais os aspectos que a gente pode trabalhar na nossa vida usando o Theta Healing, né? E um dos aspectos, o Theta Healing, ele serve tanto para curas emocionais, quanto para curas físicas, quanto para curas espirituais, tá? O que é uma cura, gente? Isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas não identificam, né, o que é uma cura. Deixa eu me mexer aqui por conta do sol. Acho que aqui tá melhor. Peraí. Vou voltar aqui. Aí, melhorou. O que é uma cura, né, gente? Pra você entender. Uma cura, quando a gente fala cura nada mais é do que a gente mexer numa energia que está estagnada no nosso sistema, tá? Então, se eu tenho alguma energia estagnada e eu identifico isso e essa área que está limitada na minha vida, que eu não estou vivendo na minha melhor versão, na minha máxima potência, curar algo significa justamente tirar essa energia estagnada do teu sistema. Por quê? Porque a vida é movimento. A energia é para estar em movimento. Então, tudo aquilo que está estagnado me gera uma limitação. E quando a gente fala em curar, a gente está falando disso. E é por isso que essa cura, ela pode ser uma cura emocional, ela pode ser uma cura energética, ela pode ser uma cura espiritual, ela pode ser uma cura física, tá? Então, o Theta Healing, ele é uma técnica que nos permite acessar essas curas em todos os níveis, tá? Seja uma cura física de uma doença, seja de uma cura de uma dor, de um machucado, de algo do tipo, eu vou dar alguns exemplos aqui, seja uma cura emocional, de algum aspecto emocional, seja uma cura de reconexão com o propósito de vida, porque se você não se sente reconectado com o seu propósito de vida hoje, com a sua missão de vida, significa que existe uma energia estagnada no seu sistema que está te impedindo de se reconectar com o seu propósito de vida. Por quê? Porque o seu propósito de vida já está dentro de você. Então, ele nos permite tirar essas energias estagnadas que te impedem de enxergar isso, tá? Então, a gente pode fazer curas através do Theta Healing em todos esses aspectos, né? E quais são esses exemplos de cura que eu vou trazer aqui pra vocês? Um primeiro exemplo que eu queria dar é um exemplo meu. Esses tempos eu fui trabalhar uma questão que eu fui perguntar para o Criador, né? Quando eu falo perguntar para o Criador, é porque o Theta Healing, ele nos traz essa conexão com o divino, ele nos traz essa reconexão, essa conexão profunda com o nosso eu superior, né? Com Deus, com o Criador, com o universo, o que você quiser chamar. E em uma dessas curas que eu fui trabalhar de mim mesma, eu fui trabalhar com o Criador porque que em alguns aspectos da minha vida eu era 8 ou 80, né? Por que eu era extrema? Por que ou ia do muito bom pro muito drástico, assim, né? O que acontecia, né? De onde isso veio? E o que eu percebi, né? Eu percebi uma crença de ancestralidade, onde essa minha ancestral, que eu acessei nessa crença, ela tinha coisas na vida dela e ela fazia coisas e tinha coisas e adquiria bens para ser reconhecida. E o reconhecimento que ela recebia na vida dela vinha através da aquisição dessas coisas, né? E aí me veio uma mensagem do Criador assim: Andressa, pare de ter que falar sobre as suas conquistas, pare de ter que falar sobre as coisas que você tem, sobre as coisas que você faz, né? Sobre as coisas que você realiza. Seja reconhecida por ser. E aí foi tapa na cara, né? Tapa na cara, tipo, acorda pra vida, para de falar do ter e fale do ser, né? Então, seja reconhecida a partir do ser. Fale para as pessoas sobre o que te fez ser. Compartilhe os aprendizados do que te fez ser e não do que te fez ter. E eu falei, tá bom, engoli a seco, né? O eguinho foi pro lado, engoli a seco e falei, tá bom, Criador, entendi. Então agora me mostra da onde isso vem, né? Da onde vem essa necessidade do ter para ser reconhecida.
E aí ele me mostrou essa questão ancestral, né, que vinha dessa ancestralidade. Então era uma crença que estava no meu nível genético de DNA. E para quem não assistiu, eu fiz uma das lives aqui sobre isso. Inclusive é uma das lives que tá aqui no meu IGTV do Instagram. Então é uma crença genética. E aí eu fui trabalhar essa crença genética, né? E eu identifiquei justamente essa questão do reconhecimento. Que no meu sistema, o reconhecimento, ele vinha do ter, né? E aí eu tirei isso e falei, não é do ter, né? O reconhecimento, ele é do ser, é a partir do ser. E aí eu trabalhei essa questão no meu sistema. Agora, sim, são coisas que... Isso é uma coisa incrível que eu acho no Theta Healing que ele proporciona. Tipo, foi duro pra mim ouvir isso, sabe? Foi duro pra mim identificar isso e falar, caramba, realmente, tipo, isso é verdade. E aí eu comecei a ver vários exemplos de coisas que eu falava, de conquistas do ter que eu tinha tido e que eu compartilhava isso com as pessoas, sempre no puro intento de querer mostrar que era possível, mas no fundo, né, em algum nível eu buscava reconhecimento. Então foi duro pra mim acessar isso e reconhecer isso e admitir isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa cura, ela vem com muita leveza e com muita amorosidade. É muito instantâneo, sabe? E eu vejo, realmente. E aí o que acontece? Daqui pra frente, quando eu ressignifico e reprogramo isso no meu sistema, daqui pra frente, o universo vai me trazer circunstâncias, oportunidades, situações para que eu aplique aquilo que eu realmente me reprogramei, aquilo que eu ensinei pra mim mesma. Então, sempre vem. Aí depois, logo em seguida, veio, tipo, no mesmo dia, eu tive uma conquista. À tarde, eu trabalhei isso de manhã. No mesmo dia, à tarde, eu tive uma conquista. E aí, foi instantâneo, assim. Porque veio aquele desejo de, tipo, nossa, vou compartilhar essa conquista. Aí eu falei, opa, é muito mais sobre o ser, não é sobre o ter. Então, vai guardando esse ter pra você, né? Tá tudo bem. E compartilha o ser. O que te fez ter aquela conquista, né? Nesse caso, o meu compartilhar era o que me fez ter aquela conquista, que é essa cura, e não o que eu tive a partir da conquista, entende? Isso é a consequência, é o resultado e, tipo, sabe? Não é sobre isso. É sobre como que você chega lá. É sobre o processo, que é ser você. Então, é isso que eu tô fazendo aqui agora. E isso traz um nível de autorresponsabilidade na sua vida muito grande, né? Isso traz um nível de consciência muito grande, isso traz um nível de maturidade muito grande e de autoobservação, de você se observar para você transformar essas coisas dentro de você, né? Então, esse é um exemplo aí. Fez sentido aí pra vocês? Ressoou com alguém? Porque crença é o seguinte, a gente compartilha um estudo de caso e às vezes ressoa com alguém. E se você ressoou aí, se você sentiu algo aí no seu sistema, é porque significa que você pode ter que olhar pra isso, tá? Então, te convido a olhar pra isso. Oi, Kate! Bom dia! Tá, então esse foi o primeiro estudo de caso que eu quis trazer, que foi um estudo de caso meu. Depois eu vou trazer mais estudos de caso meu aqui pra você. Um segundo exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte... de uma pessoa que me procurou porque tava sem clareza de propósito, né? Então, o tema era, Andressa, eu tô me sentindo perdida, tô sem clareza de propósito, eu não sei o que eu quero da vida, não sei qual é a minha missão, não sei o que eu vim fazer aqui. E aí, nessa sessão, a gente... O que o Criador me trouxe, né? Tipo, o Criador me trouxe pra pessoa imaginar... vivendo o propósito de vida dela, independente do que fosse, né, eu trouxe essa questão. Imagina que você já tá vivendo seu propósito de vida, imagina que você tá feliz, que você tá realizada, que você tá se sentindo uau, assim, na sua vida. Imagina essa situação. Veja você vivendo isso agora. E quando a pessoa viu isso, e eu lembro disso porque eu anotei, quando a pessoa viu isso... automaticamente eu, Andressa, como eu tava ali conectada na energia dela, no campo dela, eu vi todas as pessoas sumindo da volta dela. Só que eu vi isso e eu deixei ela trazer, né? E aí ela trouxe, nossa, eu tô me vendo feliz, eu tô me vendo realizada, eu tô muito contente, etc e tal, mas ao mesmo tempo eu tô me vendo sozinha, eu tô me sentindo sozinha. E aí, o que tava no sistema dela?
que se ela vivesse o propósito de vida dela, que se ela fosse muito feliz, se ela fosse muito realizada, o que ia acontecer? As pessoas iam se afastar dela e ela ia se sentir sozinha. E no fundo, ela não queria se sentir sozinha. Ela queria se sentir pertencente, ela queria ter as pessoas que ela ama em volta dela, ela queria estar com as pessoas que ela gosta junto com ela, não queria estar sozinha. Então, olha como o sistema da gente trabalha. O que isso significa para o subconsciente dela? Lembra que o subconsciente, ele não identifica o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado? Simplesmente é. Eu expliquei isso na aula que a gente falou das crenças. Nesse caso, a pessoa fica numa posição onde ela se sabota de se reconectar com o propósito de vida dela. Por quê? Porque no subconsciente dela, se ela se reconectar com o propósito de vida dela, ela vai ficar sozinha. E ela não quer ficar sozinha. E aí, o que a gente faz num caso desse? O trabalho do Theta Healing, ele não para aí, porque aí a gente desceu uma camada, né? Então, a primeira camada é: eu estou perdida, quero me reconectar com o meu propósito de vida. A segunda camada é: beleza, se eu viver o meu propósito de vida, eu vou ficar sozinha. Tá bom, qual que é a terceira camada? Ou seja, quando foi ou em que situação da vida, quando foi a primeira vez que ela se sentiu sozinha? E aí cai em algum caso lá da infância. Nesse caso, caiu num caso da infância. E aí a gente trabalha aquela questão na infância, ressignifica aquela questão lá onde ela aconteceu, para que isso gere uma mudança daqui para frente, tá? Então, o que a gente busca, né, e que a técnica nos permite acessar, são justamente todas essas camadas que sustentam esse tema central, que sustentam esse tema primário que a pessoa veio trazer no trabalho, tá? Então, olha o quão profundo isso pode ser, sabe? Então, eu sempre falo o seguinte: não se culpe ou não se martirize por você não estar realizando aquilo que você quer, porque isso pode ser muito profundo. Agora, também não se vitimize de não olhar para isso, de não se colocar numa posição de autorresponsabilidade, olhar para isso e curar isso dentro de você. Esse é o mínimo que se espera, né? Que você olhe para essas questões. Senão você, só porque é profundo, então vou ficar aqui de boa, não vou fazer nada. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que você cure isso, a gente quer que você transforme isso, tá? Então, esse é mais um exemplo. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o seguinte. Deixa eu pegar outro aqui. Vou trazer um outro exemplo meu aqui. Esse aqui tem a ver com relacionamento, ó. Então, eu já trouxe um exemplo pra você. 2 exemplos profissionais, né? 2 exemplos de trabalho. E vou trazer um exemplo agora de relacionamento. E vai me colocando aí, gente, pra quem tá ao vivo, aproveita e coloca aqui pra mim se você tem dúvida ou se você tem alguma questão específica que você queira comentar e que você queira que eu traga aqui na live, tá? Aproveita quem tá aí pra gente trazer algum caso, de repente, de quem tá ao vivo, tá? Eu vou trazer 2 exemplos de relacionamento. Querem exemplos de relacionamento? 2 exemplos meus de relacionamento, tá? Um exemplo meu de relacionamento foi uma cura incrível que eu tive durante a minha formação de instrutora lá em Dubai. Que foi muito lindo, assim. Teve uma menina que foi subir no palco lá pra fazer uma demonstração. Adoro, quero ver ressoar aqui. Tem uma menina que foi fazer uma demonstração lá no palco com a Havaiana, que é a nossa mestra, a criadora do Theta Healing. E ela foi, olha só, gente, isso é um exemplo, estudo de caso também. Ela subiu no palco para trabalhar a questão de ansiedade, tá? E aí a Havaiana começou a investigar, começou a questionar, etc e tal. Vocês conseguem me ouvir com essa cachorrada aqui? Dá pra ouvir? Os doguinhos estão bem animados hoje. Se vocês não conseguirem me ouvir, eu troco de lugar. Só me fala aí se vocês conseguem me ouvir. Dá sim, beleza. Valeu, Lê, obrigada.
Então, a menina subiu lá e ela queria curar a ansiedade dela. Ela pediu pra Havaiana pra curar a ansiedade dela. Beleza. Aí a Havaiana começou a investigar e começou a fazer perguntas e etc. Daqui a pouco a Havaiana tocou nela assim, ó, e falou: "Você sabe receber amor?" E quando ela falou isso pra mulher, a mulher simplesmente fez assim, ó, soltou o corpo e começou a chorar. E quando a Havaiana falou isso pra essa mulher, eu comecei a chorar junto. Por quê? Porque eu entendi que eu não sabia receber amor. E aí eu entendi por que eu tinha atraído uma alma gêmea que também não sabia receber amor. Porque na verdade eu não sabia receber amor. E aí, depois dessa cura, eu fiz uma leitura intuitiva. No mesmo dia, à noite, a gente saiu pra jantar, eu recebi uma leitura intuitiva de um dos meninos que tava com a gente. E ele falou assim pra mim, ele falou: "Andressa, solta esse medo de receber amor, solta esse medo de conviver em família, solta esse medo de ser amada, sabe? E a sua potência, o seu momento divino, a sua força, ela tá vindo muito forte com família e ela tá vindo muito forte com receber amor. E você vai encontrar uma próxima alma gêmea que vai te dar muito amor. Só que você tem que estar preparada para receber amor, você tem que estar pronta para receber amor." E hoje eu me emocionei muito de manhã aqui em casa, porque a gente teve um café super especial aqui, que é aniversário da Chloe, que é a criança que a gente tem em casa aqui. E foi um momento muito família, foi um momento de muito amor. Eu compartilhei nos meus stories algumas coisas. E eu me emocionei muito, porque isso tudo é um preparo dessa cura, sabe? De me permitir viver esses momentos, de me permitir receber amor em todas as formas, de permitir o amor entrar na minha vida de várias formas. E quando a gente tem uma crença que a gente não sabe receber amor, que a gente não consegue receber amor de alguma forma, isso interfere em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Porque tudo é amor. A energia do dinheiro é amor. O resultado que você tem no seu trabalho é amor. O resultado que você tem nas suas relações é amor. Tudo na sua vida é amor. Tudo na nossa vida é amor. Então, se eu não sei receber amor em algum nível, eu não sei receber abundância, eu não sei receber prosperidade, eu não sei receber tudo, entende? Então, receber amor interfere em todas as coisas. É o dar e o receber amor. Não adianta só eu dar amor. E no meu caso eu dava amor. Mas aí na hora de receber eu não sabia receber, entende? Então eu fiz essa cura, trabalhei essa questão. E aí é o que a Marcinha falou. A Marcinha falou: "O universo já está mandando situações para você comprovar essa cura?" Sim, Marcinha. O universo me mandou situações no mesmo dia. Qual foi a situação nesse dia? Nesse mesmo dia, eu ganhei uma bolsa parcial para fazer um outro curso de Theta Healing na Turquia, que já era para eu ter ido e não fui por causa da pandemia. Deu uns 3 dias depois, na mesma semana, eu recebi outra parte. Na verdade, daí eu ganhei um curso, né? Porque para ser instrutora, você sempre tem que fazer o curso de base, de praticante, e depois o curso de instrutora. Então, eu tinha ganhado um desconto para fazer o curso de instrutora, mas eu não tinha o curso de base ainda, que era de manifestação e abundância. É uma especialização dentro do Theta Healing, né? E eu não tinha esse curso de base. E deu uns 3 dias eu ganhei o curso de base também. Então, ele me deu naquela mesma semana isso, né? Depois, quando eu cheguei em casa também, e hoje eu vejo que o ambiente que eu tô inserida, o lugar que eu tô morando, o relacionamento que a gente tem entre a gente aqui, ele tem muito amor, sabe? Então é um dia que, sei lá, alguém aqui faz uma janta, faz um almoço, um café como hoje, onde a gente arrumou, né? Meu, eu cheguei lá em cima, a mesa tava maravilhosa daquele jeito, sabe? Com muito amor pra todo mundo, né? E sim, é o universo me trazendo essas oportunidades de exercitar isso. Porque o que acontecia antes? Antes eu ficava assim: meu, eu tenho muita coisa pra fazer,
E eu não tenho tempo de passar, 2 horas, 3 horas tomando café com todo mundo e curtindo aquele momento com presença plena. Como assim? Eu tenho um lançamento para fazer, eu tenho e-mail para mandar, eu tenho pessoas para atender, eu tenho clientes para responder. E aí eu ficava nesse looping e eu não me permitia viver esses momentos, entende? E hoje eu percebo que, na verdade, viver esses momentos me traz muito essa energia do amor, e viver esses momentos me traz muito mais energia para eu poder viver todas as outras coisas da minha vida, entende? Então hoje eu consigo curtir isso. Por quê? Porque hoje eu consigo receber isso. Antes eu não conseguia receber isso, entende? Então, sem dúvida nenhuma, cada dia são essas oportunidades que o universo está me dando de praticar isso. E numa das leituras intuitivas que eu fiz, isso é uma das coisas que você aprende já no curso base, tá, do Theta Healing, que é fazer leitura intuitiva, né, e leitura de momento divino. Uma leitura que eu fiz voltada para alma gêmea, foi uma leitura onde deu que a minha alma gêmea, né, a minha próxima alma gêmea mais compatível, que eu tenho 3, já contei aqui para vocês, a minha próxima alma gêmea mais compatível poderia chegar na minha vida em torno de 6 meses a 1 ano, isso quando eu tava lá em Dubai, de 6 meses a 1 ano, desde que eu trabalhasse muito essa questão do receber amor, porque é uma pessoa que vem pra me dar muito amor, pra trazer muito amor pra minha vida. Então, como eu sei disso agora, eu conscientemente começo a perceber no meu dia a dia como que eu posso receber mais amor, como que eu dou, mas que eu também recebo em todas as coisas, nas pequenas coisas, né? E aí isso fica mais consciente no meu processo de evolução. E isso só conseguimos quando estamos presentes e conectados conosco mesmos. Exatamente, isso é uma questão de autoobservação, né? Isso é uma questão de a gente se perceber, de a gente olhar para dentro, de a gente se questionar e se compreender. Pode explicar melhor em que substância não saber receber amor? Mas pode explicar melhor em que circunstância não saber receber amor? Sim. Aninha, um exemplo é o seguinte. Eu vou falar especificamente do que aconteceu, que eu percebi que eu não sabia receber amor, e depois eu vou dar contextos da vida cotidiana, tá? Nesse meu caso, nessa minha história, foi o seguinte. Eu tava num relacionamento, não era um relacionamento, né, mas enfim, estávamos vivendo uma história de amor com uma alma gêmea, e aí, quando a gente terminou, né, que essa pessoa me mandou uma mensagem falando que não era como um casal que a gente ia viver isso, ela escreveu assim: é tanto amor que você me dá que eu nem sei se eu mereço. E essa frase ficou comigo, né? E aí depois disso, 1 mês e meio depois, 2 meses depois, eu fui pra Dubai, que eu tive essa formação lá. E lá, essa cura que essa menina teve do receber o amor ressoou em mim. E quando ela ressoou em mim, essa ficha caiu e eu me lembrei automaticamente dessa frase. Porque, claro, aquela pessoa com a qual eu tava me relacionando, ela também me amava muito, ela também me ama muito. Mas, enfim, ela não quis viver essa história comigo. Se ela não quis viver essa história comigo, de alguma forma ela não quis receber esse meu amor, né? E aí o que acontece? Eu vi que, na verdade, quem não sabia receber o amor era eu. Então, se eu não sabia receber amor, eu atraía pra mim pessoas e relacionamentos que não sabiam receber amor. Entende? Que também estavam passando por esse aprendizado de receber amor, porque semelhante atrai semelhante, né? Aquela pessoa, ela é um espelho, ela me traz os aprendizados, ela tá me mostrando coisas que eu preciso curar dentro de mim. Isso é para todas as relações. E aí eu comecei a perceber, né, aspectos da minha vida como um todo, assim, às vezes quando a pessoa me faz um elogio, nossa, como você tá bonita hoje, eu ter que falar, né, nossa, você também. Nossa, como que você tá, nossa, hoje você tá maravilhosa. Nossa, você também tá maravilhosa, sabe? É aquela coisa de alguém te dá um bombom e você ter que dar um bombom de volta. Isso tudo são sinais de não saber receber, né? De ter um desafio de receber. Por quê? Não é porque alguém te deu uma coisa, ou te deu um elogio, ou te deu alguma coisa que você precisa dar algo em troca para aquela pessoa.
Às vezes, o seu dar em troca vai ser para outra pessoa, vai ser em outra circunstância, porque essa energia do dar e receber, ela é uma energia que vai circulando entre várias pessoas, não necessariamente tem que ser, entende, com aquela pessoa. Então, quando você recebe um elogio, é você falar, nossa, obrigada, gratidão por isso. E agradecer de por intento, com genuinidade, com amor. Mas você não precisa falar, nossa, você também. A não ser que você sinta e que você realmente queira falar você também. Mas pratique o receber. Receba, simplesmente receba. Sabe? Simplesmente isso. Então, se alguém te deu uma coisa, simplesmente receba. Obrigada, eu agradeço. E aí é engraçado, porque, por exemplo, quando eu ia jantar com alguém ou quando eu saía pra almoçar com alguém me falava assim... e alguém queria pagar, né? Eu, por exemplo, eu vou pagar pra você um café, eu vou pagar pra você uma janta, eu vou pagar pra você um almoço. Não, de jeito nenhum. Tipo, deixa eu dividir com você. Recebe. Aceita. Se a pessoa quer te dar, recebe. Aceita. Sabe? Esses dias eu acordei e eu fui fazer... depois da yoga, eu fui fazer meu café. E aí o meu amigo que mora comigo fez yoga comigo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou fazer um café pra ele também, eu sei que ele gosta, né? E aí eu fiz um café pra ele, levei ele pra ele. E aí ele falou, nossa, Dê, obrigada e tal. E tipo, depois eu quero te retribuir, não sei o que. Eu falei, amigo, só recebe. Recebe, você merece receber. Você não precisa retribuir, sabe? Então é isso, são nessas pequenas coisas que a gente começa a perceber essas questões. Ficha de 1 milhão que caiu aqui, a Lari falou. Mana, estamos conectadas, hein? Sim, também estou nesse aprendizado, exatamente. Então hoje, como eu passei por essa cura e eu tô consciente desse processo de evolução no receber amor, eu tô praticando isso, entendeu? Então, quando alguém me dá alguma coisa hoje, eu pratico isso. Nossa, recebo. Gratidão. Obrigada. Sem essa, né? Nossa, eu preciso fazer alguma coisa pra essa pessoa. Eu preciso retribuir. Não, tá tudo bem. Então, eu pratico isso conscientemente hoje. Um outro exemplo de relacionamento... Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Temos tempo. Um outro exemplo de relacionamento é o seguinte... que é um exemplo meu também. Esses tempos eu tava conversando com uma pessoa, na verdade é essa mesma pessoa desse relacionamento, e aí ela me mandou mensagem e eu respondi, e aí ela ficou tipo uns 4 dias assim, sem me responder, sabe? E aquilo tava me incomodando, embora eu já sabia que a pessoa agia dessa forma. E aquilo tava me incomodando, cara, e eu falei, por que isso tá me incomodando? E aí isso tem a ver com o post que eu fiz ontem no meu Instagram. Porque o que acontece? Quando algo te incomoda... Eu tava atendendo uma cliente essa semana que a gente tava falando sobre isso. Porque ela tá trabalhando essa questão do relacionamento comigo, né? E aí ela falou assim, nossa, mas por que a pessoa não é clara? Por que a pessoa não é transparente? Por que a pessoa não fala o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo, não sei o quê. E aí eu trouxe justamente esse ponto de vista. Você consegue controlar o que está na mão da outra pessoa? Você consegue mudar o comportamento da outra pessoa? Não, você não consegue mudar o comportamento da outra pessoa. Então, que tal, ao invés de você ficar gastando sua energia pensando por que a pessoa está agindo assim ou assado, por que você não volta a sua energia para você e se questiona por que esse comportamento dessa pessoa está me incomodando? E quando aconteceu isso comigo, foi isso que eu fiz, né? Nossa, essa não resposta tava me incomodando. E eu falei, por que isso tá me incomodando? E aí eu falei assim, alguém conversar comigo, eu responder e a pessoa não responder mais, eu estou, de certa forma, me sentindo como rejeitada. E por que isso tá me incomodando? Da onde isso vem? E aí, olha o que eu me conectei, né? Olha o que eu percebi. Eu me conectei com uma crença, e aí, como que eu fiz isso? Entrei em Theta, fiz a conexão através do Theta Healing, conversei com o Criador
E aí eu me conectei com uma situação onde eu tinha 16 anos de idade e a minha mãe, ela se mudou de cidade. Ela foi morar em outra cidade e foi morar com meu padrasto. Tanto por questões de trabalho, que lá ela ia ganhar melhor e tudo mais, como pra ficar perto dele, né? E isso era 2 horas da minha cidade, assim, mas era em outra cidade. E eu fiquei morando com meu irmão mais velho. Então, naquele momento, eu me senti rejeitada, eu me senti abandonada pela minha mãe. Olha a cabeça, né? Minha mãe podia voltar pra casa, ela voltava várias vezes, voltava no final de semana, dava todo o suporte pra gente. Isso não diz nada sobre a minha mãe, isso diz sobre mim. É como eu me senti naquele momento. Por quê? Porque na minha infância, o pai e mãe estavam ausentes. Depois que o meu pai faleceu, a minha mãe, né, virou essa única referência dentro de casa. A gente teve mais tempo com ela. E aí, do nada, quando eu tava sentindo aquela, né, conexão de novo, a minha mãe foi embora. Então, naquele momento, eu senti rejeição. E essa mesma rejeição que eu senti por essa pessoa não me responder, era a rejeição que eu senti lá nesse período por conta desse episódio que aconteceu de minha mãe se mudar. E aí, o que eu aprendi naquele episódio que a minha mãe foi embora através daquela rejeição, daquela sensação de rejeição? Eu aprendi a ser super independente. Por quê? Porque eu e meu irmão ficamos em casa com o carro, ficamos com a casa, a gente tinha que lembrar de pagar as contas, a gente ia pro colégio, tipo, a gente que acordava, a gente que chegava, a gente tinha os nossos temas, as nossas notas, as responsabilidades, ir no supermercado, limpar a casa, enfim. A gente virou o responsável pela casa nos dias que a minha mãe não estava lá. Então isso me trouxe um senso de independência muito grande. E aí eu tinha aprendido a ser independente através da rejeição. E aí eu ressignifiquei isso no meu sistema e falei pra mim mesma que eu podia ser independente sem a necessidade da rejeição. Então foi isso que eu fiz. E aí eu liberei a minha mãe de ser a minha professora desse aprendizado, né, energeticamente falando. E aí o que acontece? Aquela não resposta da pessoa parou de me incomodar. Deu um dia, eu acho, a pessoa respondeu, começou a super falar comigo de novo. Eu respondi e ficou tudo bem. E tipo, ok, não me incomoda mais isso, entende? Porque eu não quero, não é esse tipo de relacionamento que eu quero sustentar, então tá tudo bem. E aí eu curei dentro de mim o que isso me incomodava. Então não é sobre o comportamento da outra pessoa, é sobre como eu me comporto através do comportamento da outra pessoa, entende? Então esse é mais um exemplo do que eu consegui acessar e de como curar isso dentro de mim, né? Eu vou me movimentando aqui, porque tá acabando a bateria do meu celular, eu vou pegar o carregador. Então mais um exemplo aí de relacionamento. Agora eu vou trazer um exemplo pra você, que é um exemplo de trabalho. Deixa eu pegar aqui. Nesse exemplo de trabalho, é o seguinte. Foi antes de eu falar desse de trabalho, deixa eu te falar de alguns exemplos físicos, deixa eu te falar de algumas curas físicas, né? A Havaiana, ela é mestre em atender pessoas que buscam cura física. Então, vou sentar aqui no chão. Então, a Havaiana, ela já curou muitas pessoas com câncer. Ela já curou muitas pessoas que procuraram ela com doenças graves, com doenças sérias. Ela curou a própria perna dela, né? Ela curou a doença que ela tinha. Ela tinha um tumor que depois acabou desaparecendo, aí virou um câncer no sistema linfático. E aí depois ela curou isso. Então, assim, todos esses são exemplos de curas que podem ser feitas também, sabe? Físicas. Claro que não é a Havaiana que curou. Quem curou é o Criador, né? Mas ela fez a conexão com o Criador para fazer essas curas. Então, são outros exemplos também para a gente entender a potência que tem por trás disso, né? Que é o que Jesus fazia, gente. Só que Jesus fazia isso por quê? Porque Jesus estava diretamente conectado com a fonte. Jesus já tinha muito menos crenças do que a gente. Às vezes acha que isso é impossível.
A gente acha que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente fica achando que é a gente, mas não é a gente, é o Criador. A gente só precisa se conectar com o Criador. Então, eu queria citar esses exemplos também para você ter noção dessa potência que existe por trás disso, tá? E um outro exemplo aqui com relação ao trabalho é uma pessoa que veio falar comigo porque ela sentia que ela não tinha capacidade de se bancar, de se sustentar. Então ela já tinha filho e tal, mas estava morando com os pais ainda e sentia isso, né? Que não tinha essa capacidade de se sustentar e de se bancar. E aí me veio muito na sessão para trazer para ela imaginar vivendo essa situação. Ela se bancando, ela vivendo, né, independente, tendo seu próprio sustento, provendo tudo que ela queria prover para o filho, etc e tal. E aí, ela se viu muito feliz, muito realizada, mas ao mesmo tempo ela se viu dentro de uma empresa cumprindo metas e aquele negócio de empresa, e ela sentiu um aperto no peito. E aí, quando ela sentiu esse aperto no peito, aí eu comecei a explorar com ela, né? Tá, mas por que tem que ser assim? Essa é a única forma de você viver o seu propósito, de se bancar e etc e tal? E aí ela falou, não é a única forma. E eu falei, tá, então como que seria um outro formato? E ela começou a se ver, tipo, em casa, feliz, dona do próprio horário dela, empreendendo, com liberdade, etc e tal. E aí me veio para perguntar para ela como que seria essa transição de ela sair dessa empresa, onde ela estava sentindo aquele aperto no peito, para ela estar criando o negócio dela em casa, feliz e realizada. E ela falou, nossa, me dá medo de fracassar, medo de não conseguir. E aí, quando a gente começou a explorar esse medo, a gente caiu numa questão de ancestralidade, de sexta geração. Então veio uma ancestral dela de sexta geração que estava dentro de casa, que estava se sentindo, estava fazendo as coisas que queria, mas que tinha uma necessidade muito grande de se expressar, que queria se comunicar, que queria compartilhar as suas coisas. Só que ela sentia que ela não podia compartilhar, ela se sentia presa. E ela sentia que ela seria punida se ela expressasse aquilo que ela queria expressar, que ela se sentiria punida se ela expressasse, se comunicasse aquilo que ela queria comunicar. E quando a gente acessou essa memória ancestral, essa minha cliente automaticamente se conectou com um momento da infância dela, dessa existência, dessa vida, onde ela tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, se eu não me engano, que ela estava dentro de casa, por alguma situação ela não podia sair, e que ela lembra que ela ia na janela e ficava olhando pela janela, a janela tinha grade, né? Ficava olhando pela janela e queria sair da janela, queria sair de casa e tal, e não podia. E ela até falava que aquela era a janela da liberdade, né? E aí começou a escrever um livro sobre isso, com 7 anos de idade, vai vendo. E aí, ou seja, ela, quando criança, reviveu a mesma cena que a ancestral dela de sexta geração para trás, tá? E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou essa crença dessa ancestralidade, a gente liberou essa ancestral de ensinar isso para ela, a gente foi ver os aprendizados que ela teve com isso, liberamos essa ancestral de ensinar isso para ela, fizemos essa liberação dessa crença nesse nível genético, e aí trabalhamos essa questão, beleza, ensinamos para ela como que ela podia viver isso novamente, de outra forma. E aí o que aconteceu? Aí eu pedi para ela imaginar de novo ela fazendo aquela transição. E aí ela falou, nossa, agora eu tô super forte, agora eu tô super segura, tô conseguindo fazer isso, etc, etc. E aí foi muito lindo e foi muito profundo, esse trabalho foi muito profundo. E depois desse momento, acho que deu, sei lá, um dia depois, ela me mandou uma mensagem, ela falou, Dessa, lembra que eu falei pra você que eu queria fazer minha árvore genealógica, que eu tava procrastinando nisso, que eu não conseguia fazer de jeito nenhum, etc e tal? Já tô fazendo, comecei a fazer e tal, e começou a olhar para aquilo, sabe? Então aquilo liberou um fluxo nela, liberou uma energia muito profunda, muito profunda. E aí é claro, né? O medo que ela estava sentindo de expressar a comunicação dela, o propósito dela, o que ela queria expressar,
estava relacionado ao medo que a ancestral dela tinha lá atrás. E na verdade a ancestral dela viveu num tempo onde ela não podia expressar, porque ela realmente seria punida. E foi essa crença que a gente chegou nessa cliente, né? Que se ela expressasse o que ela queria expressar, ela seria punida. Então, olha o quão profundo isso pode dizer. Lembra que ela chegou para mim com a seguinte questão: eu sinto que eu não sou capaz de me bancar. E caiu na crença que se ela se expressasse da forma que ela queria, ela seria punida. Que era algo que vinha lá dessa ancestralidade, sabe? Então, olha o quanto tem de coisas sustentando esse sintoma principal, entende? Então, por que eu te trouxe todos esses exemplos, esses estudos de caso? Eu tinha mais aqui, mas não vai dar tempo. Porque quando a gente tem acesso a essa técnica, a gente consegue fazer essas curas na gente mesmo no dia a dia, entende? A gente não fica esperando criar situações, criar circunstâncias, ficar repetindo aqueles padrões para daqui uns anos, meses, etc e tal, aprender. Não, a gente já para, já se conecta com a fonte e já começa a enxergar a causa disso. E aí a gente libera as coisas na nossa vida muito mais rápido. Então você não precisa passar anos sofrendo aquilo ou remando contra a maré ou andando em círculos, entende? Então, quando a gente tem acesso a isso, é assim que a gente aplica isso no dia a dia. A gente vê uma questão que não está como a gente gostaria e a gente vai investigar o que está acontecendo. E aí eu posso fazer isso comigo mesma ou eu posso fazer isso com outras pessoas, seja para eu atender, para eu ter isso como profissão, seja para eu ajudar pai, mãe, tio, avô, namorado, namorada, etc. Quem eu quiser, amigos, enfim, quem você quiser. Então você pode, tudo aquilo que você aprende para você é aquilo que você pode aplicar no outro também. Da mesma forma a gente aprende dentro desses dois contextos, tá? Então, eu queria trazer esses exemplos para você entender que aquilo que você está vivendo pode ter uma camada muito profunda que está sustentando isso, mas que existe esse senso de responsabilidade de você querer olhar para isso para transformar isso. E não de ficar na zona de conforto ou na estagnação de falar, porque isso é muito profundo, eu não vou olhar. Não. É a autorresponsabilidade de olhar para poder transformar, porque se você não olhar, você não consegue transformar, entende? Então, essa é a questão aqui. Ó, minha mãe entrou aí. Oi, mames! Fez sentido para você, gente? Minimamente fez sentido aí para você? Caiu algumas fichas aí? Me deixa saber. Então, recapitulando aqui, né, o que a gente abordou na live de hoje, para quem é o Theta Healing, como usar no dia a dia e como viver disso, né? O Theta Healing é para todos, para todas as pessoas que querem usar como ferramenta de autoconhecimento, para todas as pessoas que querem usar para se reconectar mais com a sua essência, com o seu propósito, para se libertar desses padrões, sabe? Para se libertar desses padrões que ficam te limitando de viver a tua máxima potência, a tua melhor versão. Ó, a Lari falou, Theta transforma minha vida. Exato, eu conheci a Lari num dos cursos de Theta que a gente fez juntas. E esses dias eu até perguntei pra ela, né? Eu falei, amiga, me fala uma coisa, por que você entrou no Theta Healing, né? E o que você tava buscando? E ela falou, nossa, Desse, eu tava buscando muito essa reconexão com a minha essência, né? De me curar, de me reconectar comigo, de evoluir espiritualmente. E no fim, depois de alguns meses, despertou para essa missão de ser curadora, né? E hoje atende pessoas através do Theta Healing e leva essa mensagem de cura para mais gente. Porque normalmente é isso que acontece. Quando você sentir o chamado de usar isso para ajudar mais gente, você vai usar, porque você vê o quanto aquilo faz bem para você, o quanto aquilo te transforma e automaticamente essa onda de amor ela te contagia e você começa a querer ajudar mais pessoas com isso, sabe? Então é muito lindo esse processo. E é muito isso, né? É uma onda que te contagia e que você pode aplicar ela dentro do seu formato, dentro daquilo que você quer. Ontem eu estava falando com uma
cliente sobre isso, né? Que ela inclusive vai estar na turma com a gente agora do fim do mês. E ela falou assim, e eu falei pra ela, eu falei, nossa, você não precisa usar necessariamente como terapeuta, mas você pode, dentro do seu trabalho, daquilo que você faz, usar as técnicas para aplicar com as outras pessoas, para trazer reflexões, para trazer, enfim, você pode adaptar dentro do seu formato, né? Então, isso que é poderoso também, tá bom? A Sil chegou agora. Sil, não tem problema, depois você assiste o replay, tá bom? Vai ficar salvo aqui e depois vai pro meu canal do YouTube também. Então, gente, eu queria trazer isso para vocês hoje, para vocês verem que sim, isso é para todos, sim, isso é para qualquer pessoa que quer evoluir na vida. Qualquer pessoa que quer manifestar e cocriar, exatamente, manifestar e cocriar. O que é manifestar e cocriar? Manifestar e cocriar é realizar alguma coisa que você quer, é materializar nessa existência alguma coisa que você quer para sua vida, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja prosperidade, seja conquistas materiais, experiências, etc, qualquer coisa, tá? Então, a gente aprende sim também a manifestar e cocriar as coisas. E aí, se eu não tô manifestando e cocriando aquilo que eu quero, é por quê? Porque eu tenho alguma crença. E essa crença tá sendo sustentada por várias coisinhas de acordo com os exemplos que eu dei aqui, tá bom? Deixa eu ver que parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Eu gostaria de mais informações. Peguei a sua live no final em algumas coisas. Massa. Mi, deixa eu te falar. Tem um link no meu perfil aqui do Instagram. Opa. Peraí, gente, que eu não sei essa parte tecnológica que eu não conheci ainda. Tem um link aqui no meu perfil do Instagram que você se inscreve para receber as informações. Eu vou abrir o grupo amanhã. E aí eu vou trazer mais informações lá no grupo, tá? Então, todos os detalhes, as dúvidas que vocês tiverem, eu vou tirar lá no grupo. Então, deixa seus dados lá nesse link para eu saber ter acesso a você, ao seu telefone, para eu te adicionar no grupo, para você tirar todas as informações lá, tá bom? E aí, quem tiver no grupo também vai ter acesso a uma oferta exclusiva que eu tô fazendo para essa turma e presentes especiais também que eu tô fazendo. E um dos presentes vocês vão amar, tá? E até esses dias alguém me falou, isso é importante falar, tem gente que acha que o curso é algo online, que é algo que vai ficar, tipo, é muito tempo fazendo. Não, gente, o curso é ao vivo, é pelo Zoom, né, é online, mas é ao vivo, e são 3 dias. A gente vai fazer numa sexta, num sábado e no domingo, numa sexta de noite, no sábado de dia e no domingo de dia, tá? Outra pergunta aqui, tenho um problema em relacionamentos e em desenvolver a minha vida financeira, não consigo me manter. Sim, então, para quem mandou essa pergunta aqui, não vou abordar agora esse tema porque não dá mais tempo, mas ao longo da live eu citei exemplos aqui de relacionamento e eu citei exemplos aqui de trabalho e de como se bancar, né? O quão profundo isso pode ser. Então, se você não assistiu a live desde o começo, assiste, porque eu trouxe alguns dos exemplos aqui, mas podem ser N coisas, tá? N fatores. Mas sim, queira olhar para isso, porque você merece viver um relacionamento de alma gêmea com muito amor incondicional e você merece ter prosperidade e abundância, porque prosperidade e abundância é um sentimento. E se esse sentimento não está se manifestando na sua vida, é porque tem algumas sujeirinhas na frente que a gente precisa tirar, tá bom? Eu sempre tive medo de pedir desejos, com receio de pedir mal. Pedir mal e não ser o melhor para mim e todos os outros envolvidos. Aninha, peça da maior e mais elevada maneira. E o Criador sabe o que é da maior e mais elevada maneira. E coloque amor no seu pedido. Tudo que você pedir com amor e com puro intento, da maior e mais elevada maneira vai acontecer no seu momento divino, tá bom? Gente, tá acabando aqui 30 segundos. Gratidão a todos vocês que estavam aqui comigo. Amanhã, meio-dia, temos outra live, tá? Nossa 7ª live, que vai ser a nossa penúltima. E eu te vejo aqui. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelas perguntas, pela interação. Amei a live de hoje. E amanhã a gente se vê de novo, tá bom? Lindo fim de pra todo mundo aí. Aproveitem esse sol, essa energia e curtam, apreciem o dia e a vida, tá? Beijo!